Nessa aula, nós vamos realizar o sexto passo de desenvolvimento do nosso projeto, e uma etapa conhecida como DataVis. Aqui nós vamos definir o design final do nosso relatório. E o objetivo não é simplesmente deixar o relatório com um aspecto esteticamente agradável, mas também garantir que o nosso usuário tenha uma boa experiência ao utilizar esse relatório, garantindo também que as informações estejam sendo passadas com clareza. Então, vamos voltar para o Power BI para iniciar a formatação dos nossos visuais. Aqui nós vamos definir padrão de cores, o posicionamento dos visuais, definir quais são as informações mais importantes para serem destacadas, formatar texto e assim por diante. A formatação é feita individualmente para os visuais. E nós precisamos primeiro selecionar o visual que nós queremos formatar e acessar a aba de formatação que fica acima do nosso painel de visualizações. Quando a gente acessa essa aba, nós vamos ver duas guias, uma chamada Visual e outra chamada Geral. Na guia Visual, nós encontramos todas as configurações que são específicas daquele visual selecionado. Já na guia Geral, nós temos as configurações genéricas, ou seja, que estão presentes em todos os visuais. Você vai perceber que existem diversas opções de configuração para formatar os seus visuais. E aqui não é o nosso objetivo explorar cada uma dessas opções. Acaba que a gente vai descobrindo com o tempo quais opções ficam melhor para cada tipo de gráfico, para o tipo de mensagem que você quer passar. A ideia aqui é ter uma visão geral sobre esses aspectos de formatação. Vamos dar início formatando o nosso gráfico de barras de quantidade de colaboradores por escolaridade. E para dar início a essa formatação, vamos ver as opções que ficam melhores para os eixos desse gráfico. A gente observa que no eixo X desse gráfico de barras, que representa aí a quantidade de colaboradores, essa quantidade, do jeito que ela está sendo mostrada, ela não ajuda muito a gente. Está ocupando espaço na área do visual, sem trazer uma precisão necessária para essa quantidade de colaboradores. Então, para ganhar espaço e ter um visual mais limpo também, nós vamos eliminar esse eixo X. Algumas configurações elas vêm ativadas, como a gente pode ver aqui na tela, e outras desativadas, como podemos ver mais abaixo. Para o eixo X, nós vamos desativar essa opção. Basta clicar como está sendo mostrado. E agora, nós não temos mais aqueles valores de referência. Porém, ainda ficou o título desse eixo, que por enquanto está como contagem de matrícula. Nós vamos expandir o eixo X, rolar um pouco mais para baixo e desativar o título desse eixo. Ganhamos um pouquinho mais de espaço também. No eixo Y, nós podemos fazer algumas configurações também de texto, ou seja, são os rótulos de escolaridade desse gráfico. Por exemplo, aumentando um pouco o tamanho do texto, trocando a cor, clicando nessa janelinha de cores. E aí uma dica, nessa configuração largura máxima da área, a gente pode aumentar até 50% para que o texto apareça completamente e não fique minimizado, como a gente pode ver nesse gráfico de barras, por exemplo. Logo mais abaixo, nós também vamos desativar o título desse eixo. O que vai indicar para a gente o significado dessas informações vai ser o título do gráfico como um todo, que nós vamos configurar mais à frente. Vou rolar mais para cima e vou recolher as configurações do eixo Y. Repara que a gente já tem um visual bem mais agradável, um visual mais limpo, sem essas configurações extras do eixo. Vou minimizar também o eixo X. Se a gente quiser trocar as cores dessas barras, a gente rola mais para baixo e abre as opções de barras, onde nós podemos, por exemplo, trocar a cor propriamente dito. Eu vou deixar na cor padrão que veio, nesse tom de laranja.
Como nós tiramos o eixo X que trazia uma referência de numeração dos valores de cada barra, agora seria interessante que a gente ative os rótulos de dados. Vou ativar essa configuração e ele já traz para a gente os números exatos de cada uma das escolaridades possíveis. Nós podemos também expandir as configurações de rótulos de dados. Podemos determinar a posição aqui em opções, a posição desse rótulo, se vai ficar na extremidade externa, na extremidade interna, enfim, você pode explorar qual opção é mais adequada. Eu vou deixar aqui como extremidade externa. Mais abaixo, em valores, a gente faz a configuração do texto desses rótulos, podendo aumentar o tamanho da fonte, trocar a cor. São as formatações de texto que a gente já está acostumado. Nesse caso, a gente está trabalhando com quantidades inteiras, mas eu poderia, se fosse um valor decimal, determinar a quantidade de casas decimais a serem exibidas. Mas não vai ser o caso, eu vou deixar dessa maneira mesmo. Agora, vamos passar para a aba Geral, para a gente definir as configurações genéricas desse gráfico, que incluem o título, que é uma informação, é uma configuração, melhor dizendo, muito importante, porque quando a gente tem um título significativo, ajuda muito o nosso usuário a entender qual é a informação que está sendo mostrada. Ele vai bater o olho naquele gráfico e já vai entender parte desse cenário. Vamos expandir a propriedade de título, a configuração de título, e aqui nós temos as opções de mudar o texto dele. Então, por exemplo, de forma geral, está sendo trazido o título Contagem de matrícula por escolaridade. Contagem de matrícula ele é um nome padrão que o Power BI trouxe, porque está sendo feita a contagem, como a gente viu anteriormente, nas últimas aulas, e matrícula é o nome do campo que a gente utilizou nesse gráfico. Mas contagem de matrícula, vocês concordam que não é um nome tão significativo para a gente? Eu poderia trocar para colaboradores por escolaridade. Aí o nome escolaridade já faz sentido para a gente. Então, percebe que é um nome muito mais significativo para a gente ter no nosso título. Posso aumentar o tamanho do texto, trocar a fonte, a família da fonte, posso colocar em negrito, itálico, sublinhado, posso trocar a cor do texto se eu quiser, a cor da tela de fundo, que seria a faixa onde o título está definido, mas essa cor de fundo eu não vou mexer, só mesmo para a gente explorar aí. Vou deixar sem preenchimento. Posso fazer um alinhamento horizontal desse texto, e com isso a gente finaliza as configurações do nosso título. Rolando um pouco mais para baixo, aqui em Efeitos, nós temos três opções. Tela de fundo, que é a cor de fundo do nosso visual. Fronteira visual, que é a maneira como o Power BI chama a borda, ou seja, um contorno em volta desse gráfico. E o sombreamento. Aqui em fronteira visual, a gente vai ativar, mas, na verdade, a gente não quer uma borda propriamente dita. Então, nós vamos dar uma enganada no Power BI e colocar o mesmo tom da tela de fundo, que no caso vai ser uma cor branca. O que a gente está interessado aqui é um arredondamento dos cantos desse gráfico, para ser um visual mais suave nesse sentido. Então, por último, eu vou ativar o sombreamento, só para não parecer que o visual está flutuando no espaço. Esse sombreamento dá uma certa ancoragem no gráfico. Bom, então com isso nós temos finalizado o design do nosso primeiro visual. Depois a gente dimensiona melhor, mas vou deixar ele mais ou menos nessa posição e vou clicar numa área vazia do meu relatório para a gente ver o resultado. Então tá aí, bordas suaves, arredondadas, tem um sombreamento. Agora, nós temos um título que é significativo, estão sendo mostrados os valores de cada barra. Então, é um visual que tem um design, um aspecto agradável
é bastante claro no que ele quer dizer, então ajuda bastante a gente a fazer a análise da quantidade de colaboradores por esse cenário que é a escolaridade de cada um deles. Então, nós vamos dar sequência aplicando esses conceitos nos outros gráficos também. Uma dica interessante é que muitos gráficos, como eles compartilham configurações em comum, então todos os gráficos você pode configurar o título, a sombra, esses arredondamentos de canto, aplicar o mesmo padrão de cores, nós para ganharmos tempo, nós não vamos fazer essas configurações manualmente em cada um deles. A gente pode aproveitar as configurações de um visual já feito nesses outros gráficos, utilizando uma ferramenta que é bastante conhecida de quem já utiliza as ferramentas do Windows, que é o pincel de formatação, igual nós temos no Excel, no Word, no PowerPoint. O pincel de formatação aqui do Power BI serve justamente para copiar essas configurações em comum de um gráfico para outro. Para utilizar o pincel de formatação, a gente seleciona o gráfico que a gente quer copiar, as configurações. Vamos na guia Página Inicial do Power BI e selecionamos o pincel de formatação. Quando a gente clica nessa opção, percebam que o nosso cursor do mouse muda para esse pincel. E basta a gente clicar em cima do gráfico que nós queremos aplicar esse formato copiado. Podemos fazer aqui no outro gráfico de barras que nós temos. Posso fazer isso, aproveitar que a gente já está usando o pincel de formatação e aplicar esses formatos nos outros gráficos também, mesmo que não sejam exatamente iguais ao gráfico de barras. Por exemplo, posso selecionar o próprio gráfico de barras que nós aplicamos a configuração, clicar mais uma vez no pincel de formatação e aplicar no gráfico de rosca, com o próprio gráfico selecionado, pincel de formatação de novo, no gráfico de funil. Então, perceba que essas configurações em comum vão sendo aproveitadas. Pincel de formatação, mapa, pincel de formatação, cartão, pincel de formatação, segmentação de dados e assim por diante. Vou aplicar para cada um dos nossos visuais presentes. Aqui, principalmente, a gente está interessado nas configurações de sombra, arredondamento dos cantos, no caso dos gráficos que possuem título, também essa centralização, estilo da fonte. A única coisa que ele não muda no título é o texto em si. Então, isso a gente pode aplicar para cada um deles, adequar melhor o texto desse título. Por exemplo, aqui no mapa, vamos selecionar o mapa, podemos expandir o título, aqui na guia de formatação, aba geral, título. E nós vamos usar aquela mesma ideia de chamar os visuais de colaboradores por filial. Vou adiantar um pouco aqui o processo e aplicar essa ideia de colaboradores por e aí a categoria para cada um deles. Dando sequência, vamos dar uma olhada no nosso mapa. Aqui nas configurações específicas dele, em configurações do mapa, nós temos a opção de configurar o estilo. Então, a princípio, ele vem com estilo rodoviário, mas tem outras opções em escala de cinza, em tema mais escuro, um tema mais claro, o tema aéreo, que é uma imagem de satélite mais realista. Então, dependendo da mensagem que você quiser passar no seu relatório, talvez seja interessante essa visão. Aí dá para ter noção de hidrografia, relevo, de vegetação e assim vai. Mas eu vou deixar aqui no tema rodoviário mesmo. Nos controles, a gente tem algumas opções como o zoom automático. Perceba que quando a gente interage com o nosso relatório, o mapa ele já vai se posicionando, vai se centralizando automaticamente. Isso se deve a essa configuração de zoom automático. Posso querer deixar fixado sem ele, mas
particularmente, é uma configuração interessante. O mapa já vai se adaptando, centralizando, focando no que está sendo filtrado no seu relatório. Mas, se você quiser também, pode ativar os botões de zoom, que são esses botõezinhos de mais e menos para o seu usuário poder controlar o zoom. Então, ele usa esses botões para aumentar ou diminuir o zoom no seu mapa. Dá para clicar com o mouse e arrastar para reposicionar, e aí ele consegue interagir com o mapa do jeito que ele achar melhor. Mais abaixo, na configuração bolhas, nós podemos, em tamanho, aumentar ou diminuir o tamanho dessas bolhas no mapa, mas sempre mantendo a proporção de acordo com a grandeza entre elas. E em cores, a gente pode trocar a cor dessas bolhas. Então, é interessante até manter o mesmo padrão de cores do restante do relatório. Então, eu não vou mexer nessa configuração. Então, para a gente finalizar essas configurações, nós vamos selecionar o nosso cartão. Perceba que o tamanho da fonte desse número está um pouco grande. Então, nós vamos aqui nas configurações específicas do visual, em valor do balão, e nós podemos diminuir aqui o tamanho da fonte. Se quiser, podemos colocar em negrito, que aí já dá um pouco mais de destaque. Como foi dito anteriormente, podemos mexer nas casas decimais, se fosse o caso, mas não vai ser necessário. E aqui em rótulo da categoria, a gente faz as configurações do texto que está sendo mostrada, essa etiqueta que está sendo mostrada abaixo do número. Mas, na verdade, a gente não consegue configurar por aqui o texto em si. Eu vou mostrar como que faz isso. Vou trocar a cor para dar um destaque melhor. Se for necessário, posso aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Na verdade, eu vou diminuir um pouco para caber melhor. Então, depois a gente reposiciona, realinha. E com isso, nós finalizamos as principais configurações de design. Como eu disse anteriormente, existem várias configurações. É interessante explorar a melhor configuração, fazer testes para saber se vai dar para enxergar direito essas informações. Então, tudo isso é com o tempo, com a experiência, a gente vai entendendo melhor quais são as opções mais adequadas. Em relação a esse cartão, ainda está contagem de matrícula como o rótulo desse visual. E, como a gente viu, não dá para mudar pela configuração rótulo da categoria. Nós vamos voltar para a aba de configurações dos campos desse visual, aqui nesse ícone à esquerda do ícone de formatação, onde nós voltamos a ver as opções de visual. E aqui onde nós arrastamos o campo matrícula, depois trocamos para a operação de contagem, eu posso dar 2 cliques e mudar o texto. Por exemplo, para número de colaboradores. Número de colaboradores. Esse vai ser o texto do nosso cartão. E agora, nós vamos realizar o posicionamento dos nossos gráficos. O Power BI conta com um assistente de alinhamento, que são essas guias vermelhas tracejadas que ajudam a gente a alinhar os nossos gráficos. Assim como existe no PowerPoint, quando a gente está trabalhando com imagens no Word também. Então, é bastante útil aqui no Power BI. É interessante que a gente deixe espaçamentos entre as bordas da nossa página de relatório. Essa é uma dica legal para a gente seguir. Não ficar um visual colado no outro também, colado na borda do seu relatório. Sempre deixar um pequeno espaço, até porque a gente tem um sombreamento, e aí esse sombreamento também ficaria prejudicado se a gente tivesse um visual ligado. Uma outra dica é que os nossos filtros, ou seja, os nossos segmentadores de dados, é interessante que eles fiquem posicionados na parte superior do seu relatório
ou do lado esquerdo da tela, para uma melhor interação, uma melhor experiência de usuário. Então agora eu vou realizar o reposicionamento, a melhora do layout desse meu relatório, sempre levando em consideração o bom senso e deixar as informações mais importantes sendo mostradas, com um tamanho adequado, para que a experiência de usuário realmente seja muito positiva. E com isso, a gente finaliza a etapa de data viz, que em termos de desenvolvimento do relatório é a última etapa. Porém, a gente ainda tem alguns passos a seguir para finalizar o processo como um todo. Fiquem atentos nas próximas aulas. Até lá!